Glória a Deus. Temos um salmista no nosso meio, que bênção, né? Irmãos, estamos seguindo para a palavra então. O pastor Renato mais uma vez está conosco, é uma alegria, é uma honra. Quando ele disse que estava mudando do presbitério Freguesia lá para o presbitério Sacomã, eu fiquei alegre e fiquei triste ao mesmo tempo. Depois eu fiquei triste, depois eu fiquei alegre, né? Fica esse impasse. Por quê? Porque nós amamos tanto essa igreja, esse irmão, já se acostumamos tanto com o Renato. Acho que é a terceira pessoa ou a quarta da IPI que é meu amigo. Quando eu cheguei na IPI, a primeira pessoa que me trouxe foi o nosso querido irmão saudoso Alexandre, presbítero Alexandre, né? Que foi, mas deixou o seu legado, não é, pastor Paulo? Né? Deixou o seu legado e ele que me trouxe para cá, olha que benção, né? E eu sei que foi. Eu conheci o Paulo através do Alexandre, né? E olha só que interessante, irmãos. Eu estava num momento muito de crise, sabe? Estava no seminário, mas estava em uma crise muito grande. E ele foi pregar num culto no lar, lá, para uma vizinha. E aí a Jo falou assim: olha, esse irmão foi para a igreja lá, Manancial, trouxe uma palavra maravilhosa. Eu falei, pô, estou precisando de palavra maravilhosa. Eu acho que vou atrás dele, né? E aí eu encontrei com ele na minha rua. Vamos lá qualquer dia na igreja. Eu vim aqui pela primeira vez a convite dele. Como eu estava em crise, eu estava procurando uma igreja bíblica, né? E aí eu comecei a procurar. Tinha muito longe, tinha no Sacomã, mas ela estava longe demais. Coincidência, hein? Cheguei aí lá no Jabaquara, visitar a igreja, mas eu falei, se eu for congregar aqui, como é que eu vou levar o meu povo? Né? Eu comecei a pedir a Deus uma direção e voltei aqui na igreja. Já era o diretor, o presbítero Eliseu. E foi a minha segunda amizade nessa igreja, foi o presbítero Eliseu, né? Depois eu conheci o pastor Márcio, e o pastor Márcio me apresentou o reverendo Renato, que na época era colega, diretor da congregação, né? Fizemos amizade e já me convidou para o evento seguinte, estivemos lá. E foi assim algo de Deus, né? Que a gente está sempre junto, um orando pelo outro, um torcendo pelo outro, e foi muito bom. Sempre que tinha eventos lá no seminário, ele me chamava, né? Nossa, eu não perdia um evento, né? Aprendi muito lá na IPI também, no seminário, no nosso seminário, né? Enfim, e o irmão está indo para um pouco mais longe, né? Lá Sacomã. E eu pensei, muito longe agora para a gente se encontrar. Mas eu lembrei de um versículo bíblico, né? Olha só, o povo de Israel, eles vinham de longe, às vezes eles moravam tão longe, eles iam cultuar onde? Em Jerusalém, no templo. Eles vinham de outras cidades, circunvizinhas, e às vezes ele pegava, irmãos, saía de madrugada para estar cultuando pela manhã no templo. E sabe o que eles diziam? Ao invés de reclamar que era muito longe, que não tinha condução, eles vinham cantando e salmodiando. Um dos salmos era: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe por quê? Porque não tinha luz. E eles iam, ao invés de reclamar, Deus mandava a luz iluminar. Eles iam cantando, repetir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? E eu lembrei, falei, então não tem distância. Quando a gente ama, quando a gente gosta, não tem distância, né? Já estou até marcando previamente intercâmbio de Vilióleo com Sacomã, amém? Vamos receber com muita alegria o nosso querido pastor para estar ministrando a palavra, amém? Seja muito bem-vindo, pastor. Salve a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, queria começar minha fala agradecendo ao convite a mim realizado nessa noite. Reverendo Paulo, há pouco fiquei sabendo que você está de férias. E aí eu fiquei lembrando quando eu tiro férias da Santa Maria. Porque eu também vou no culto. E é uma alegria estar aqui com os irmãos e as irmãs. Aqueles que ainda não tive o privilégio de conhecer. Tem gente chegando nova, hein, pastor? Que bênção, hein, pastor? Cada vez eu vejo gente nova. E eu alegro meu coração de ver os irmãos aqui firmes também, o grupo de louvor.
Agora grupo de jovens. Só você não para de crescer, pastor. Isso aí vai ver que bênção, né? O presbítero Ademir também um grande amigo. Nós, quando conheci, era presbítero lá da 4ª Igreja de São Paulo, em Santana. Já diretor da congregação da Vila Santa Maria. E nós estreitamos o laço justamente por conta dessa questão em singular, né? Ambos diretores de congregação, já de alguma forma engajados no trabalho do Senhor. E eu louvo a Deus porque esse ministério também tem dado frutos. Amém? É muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias. Capítulo 2 de Isaías. Isaías 2, na medida que se encontrar, convido que você se coloque em pé. Eu farei a leitura dos 5 primeiros versículos. Amém? Todos acharam? Até quem está sentado? Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá a Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Senhor de Jacó, para que nos ensine os teus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças empoderadas. Numa nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém? Com a sua Bíblia aberta, você pode se assentar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos nessa noite ouvirmos a sua voz, através da palavra, Senhor, que foi lida e agora será proclamada, que possamos, ó Pai, por intermédio do Espírito Santo, ser conduzidos pela tua mensagem, que a palavra possa surtir efeito em nosso coração e mente, e possamos sair nessa noite transformados pela palavra do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos em época de um novo ciclo. E eu digo isso, irmãos, não por questões pessoais. De acordo com o nosso calendário litúrgico, nós começamos já a passar a celebrar o Natal. Poucos sabem disso, mas a igreja cristã, a igreja primitiva, começa já neste domingo a celebrar o Natal, o ciclo natalino, que algumas igrejas acabam tendo um pouco de receio de falar, né, o advento, por aproximação talvez da igreja católica. Mas eu queria convidar você, irmão e irmã, a refletirmos sobre este período, por essa preparação que se dá para a ocasião do Natal. Amém? Amém. E ainda que possa soar um pouco contraditório o texto, né? Nós vamos conversar justamente sobre um profeta que está falando aqui sobre uma visão apocalíptica, sobre o fim, né? Sobre o juízo de Deus.
E aí eu faço uma primeira reflexão, irmãos e irmãs, e me permitam aqui compartilhar um pouco sobre o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Porque quando analisamos cronologia e o tempo, nada mais importante do que avaliarmos em qual tempo nós estamos. E para saber em qual tempo nós estamos, nos remete evidentemente ao passado. E aí justamente neste tempo de Natal, de preparação, de luzes, quem aqui já enfeitou a sua casa do Natal? Ou quem aqui já passou e viu alguma casa enfeitada e pensou, preciso também enfeitar a minha, né? E quando você era mais novo, ou quando você era mais nova, né? As crianças aqui presentes, talvez não vivenciaram a nossa época de infância, né? E como era aquela expectativa, quando se surgiam os primeiros pisca-pisca, as árvores sendo colocadas nas casas, e quando eu era criança particularmente, dizendo como era uma alegria aquela época natalina, já estava de férias da escola, né? Já estava já em casa, já esperando já aquela motivação, e as luzes não paravam de ser colocadas, e a cidade não parava de ser enfeitada, e aquela alegria no meu coração de que nós estamos vivendo um tempo de esperança. Amém? Amém. Que esperança que você tem no seu coração nos dias de hoje para anunciar para o povo? Se não anunciarmos a Cristo Jesus, aquele que é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é, Ele era e Ele será. Quão sensível estão os corações das pessoas nesse tempo natalino, ou como ficam sensíveis, e como talvez é a oportunidade de nós como igreja do Senhor Jesus, de anunciarmos a palavra do Senhor em um tempo tão oportuno. Neste tempo também, me lembro que o coral, na igreja tinha um coral, e eu vi aqui a irmã Regina, um grupo de jovens, e me remeteu ao coral. Olha só, irmãos, desafio, viu? Fazer um coral. E esse coral, ele cantava os cânticos, os hinos, e ficava um período ensaiando, separando por vozes. E como esses valores, eles se perdem tão facilmente. Naquela época, crianças, jovens, adolescentes, era fita. E para você que não sabe o que é isso, o que é fita, voltar ela no dedo assim, ó, né? E aí tinha o playback, isso lá atrás, né? E esse momento todo de preparação que a igreja começou a vivenciar para a chegada do menino Jesus. E essa mensagem, irmãos, ela é rica porque, na verdade, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo, à luz da sua segunda vinda. Porque Cristo já nasceu, porque o menino já foi concebido, e ele também vivenciou o amargo dessa vida, as dores, o sofrimento, a morte, a traição, os espinhos na carne. Mas Cristo também ressuscitou e proporcionou para nós a vida eterna, a salvação, a esperança, que talvez nós, povo de Deus, temos que olhar. Quando olharmos os piscas, remetermos em nosso coração a esperança de um Cristo que é Salvador, de um Cristo que é Redentor,
de um Cristo que nos amou incondicionalmente. Podemos ter falhas, mas Ele nos amou da mesma maneira. Ele conhece o nosso coração, e mesmo imperfeitos, Ele se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados. Que mensagem maravilhosa nós, como povo de Deus, temos em nossas mãos. Talvez hoje não tenha fita para ensaiar a cantata. Temos a tecnologia ao nosso favor, e que possamos, irmãos e irmãs, em tempo presente, usar a tecnologia para levarmos o Evangelho, para levar essa palavra de esperança aos corações. Quantas pessoas que talvez você conhece, que conhece também a palavra de Deus, mas que por algum motivo se afastou deste caminho. Disse: olha, eu não preciso dessa palavra. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E quantos você deve conhecer também? Ou quantos você deve saber: isso aí eu não quero, isso não é para mim. Esse papo de religião, né? Nós temos uma mensagem tão rica, que deve ser anunciada em tempo presente. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a sair dessa noite com o seu coração inflamado de falar a palavra do Senhor para pelo menos alguém essa semana. Pastor, eu não tenho a mínima condição nenhuma de falar, eu sou tímido, ou tímida, né? Eu queria contar um segredo para vocês. Quando eu era mais novo assim, que nessas crianças que ficam correndo assim, sabe? Que eu já fui uma também, né? Eu olhava assim: rapaz, se tem uma coisa que eu nunca vou saber é falar em público. Não tenho coragem. Use o instrumento que você tiver, o celular, use o Facebook, Instagram, TikTok, faz alguma coisa, né? Leve a palavra do Senhor. Você gosta de fazer uma receita, um bolo? Faz uma receita no YouTube, mas antes vamos orar a Deus e agradecer o alimento. Use estratégias para anunciar a palavra de Deus. Gosta de música? Eu vou ensinar você a tocar uma música, fazer uma posição no violão, né? Mas eu queria dizer para você que eu também toco, e eu toco para louvar a Deus. Use o seu dom, o seu talento para anunciar a palavra de Deus. E eu dei alguns exemplos, mas tem vários, né? Eu poderia ficar aqui a noite toda, virar a vigília, né? Para compensar que eu não vi ontem, né, Paulo? Quantos dons e talentos nós temos? E quantos dons e talentos talvez não são utilizados em prol do reino de Deus? Em tempo presente, em tempo onde agora, mais do que nunca, é importante compartilharmos dessa palavra de um Cristo que salva e que nos ama. E aí você pode falar assim: mas sabe aquele fulano ali? Rapaz, não dá jeito. Dá sim. Em Deus tem jeito, com Cristo tem jeito. E é por Ele que você tem que orar, ou por ela que você tem que orar, antes mesmo de levar a palavra de Deus. Porque não somos nós, não pense que é o brilho do seu olhar, né? Não é o tom da vestimenta que você está usando que vai gerar um impacto para a pessoa. É o Espírito Santo que habita em nós, que convence o coração, e as pessoas então se dobram ao Evangelho por serem instrumentos do Espírito Santo. Eu gosto muito de dar o exemplo da bateria, né? Aliás, quantos bateristas tocaram aqui? Vocês perceberam? Rapaz, estão bem servidos, viu? Um melhor que o outro. E aí assim, a bateria ali, ó, dá uma olhada ali agora, ó. Ela não toca, tá vendo? Perceberam que ela não está atrapalhando o culto? É só quando alguém senta, né, e toca. E aí quando vai o baterista lá e toca, né,
sai som. Nós somos instrumentos, como aquela bateria, e ela só vai produzir som se o Espírito Santo pegar na baqueta, sentar no banco, contar 1, 2, 3 e vai. Nós temos que ser usados pelo Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo: Espírito Santo, use a minha vida, me capacite para levar o Evangelho. Às vezes as pessoas acham que é só o pastor Paulo, reverendo Paulo, que tem que ir lá trazer a palavra, é só o pastor. Não é. É também, né, Paulo? Nós temos a responsabilidade também, compartilhada com a igreja. Mas o dia tem 24 horas e são 7 dias na semana para sermos instrumentos na mão de Deus, para sermos essa bateria iluminada na mão do Senhor, que vai nos conduzir a sermos instrumentos dele. Porque nós cremos numa palavra que dá para nós a garantia da vida eterna, a perspectiva de que em breve seremos um povo unidos no Senhor, num local onde não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes. E por isso o texto apocalíptico, para nos dar essa introdução ao que é o advento, ou seja, este período de preparação, nos prepararmos no caminho do Senhor, porque depois Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Uma palavra de fim, né, utópica, de futuro, em tempo presente. Então nós esperamos a vinda do Senhor Jesus, à luz da sua segunda vinda, porque breve Ele voltará e vai levar para si o teu povo. Amém? Nós temos que crer nisso, que essa é a palavra do Senhor. E por isso a palavra hoje nos instrui a andarmos na luz do Senhor, na luz de Cristo. Andarmos na luz de Cristo é andarmos em conformidade à palavra de Deus, é conhecermos a palavra do Senhor, mas não naquele conhecer, né, de ouvir falar, né? Ou como temos aqui um professor de inglês, e eu fico muito constrangido todas as vezes que o assunto é inglês, porque eu não sei nada. E ele não só dá aula, né, ele fala fluentemente inglês. Então eu fico muito constrangido de falar qualquer coisa de inglês com ele. Mas na escola tinha o verbo to be, e nós decorávamos o verbo to be. I am. Não vou passar vergonha, tá? Mas era só isso. Nós decorávamos o verbo to be e não aplicávamos. Não tínhamos conhecimento de causa, para quê, para onde e como. Mas eu perguntava, inclusive, mas e onde? Não, decora. Aí eu passava de ano, bom, agora vou ter uma outra disciplina, verbo to be. Bom, isso eu já sei. Não, I am, you are. A palavra de Deus não deve ser decorada. Ela tem que ser conhecida e vivenciada por nós. Nós temos que conhecer a fundo a palavra de Deus. Não é apenas aquele de conhecer, de decorar, mas não saber como e onde e como aplicar. Devemos andar na luz do Senhor e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, sermos guiados pelas Escrituras Sagradas. E aliás, hoje é noite de Santa Ceia, amém? Aliás, eu fui lembrado que hoje era ceia, né, Paulo? O vereador Paulo gentilmente me convidou para estar trazendo a ceia. E o que é a ceia do Senhor, irmãos? É a lembrança de um momento importante
da salvação da humanidade. Quando olhamos para a mesa do Senhor, temos esperança, porque a mesa nos remete à salvação, a mesa nos remete a que nós precisamos corrigir algo em nossas vidas. E no passado, hoje nem tanto, mas às vezes as pessoas ficavam com aquele paradigma, né? Hoje eu não vou tomar ceia porque eu fiz alguma coisa que não agrada a Deus, né? Porque a palavra fala, né? Se você tomar em condenação, né? E aí por conta desse versículo, então não vou tomar ceia. E alguns às vezes não iam na igreja porque estavam em pecado, né? Hoje isso caiu no desuso, né? Poucos talvez tenham essa lembrança. Eu fico pensando como isso é controverso, né? Porque essa sensação nós temos que ter todas as vezes que nos deparamos diante da casa de Deus, todas as vezes que nos deparamos com a palavra do Senhor, não só a ceia, mas todos os dias das nossas vidas, nos lembrar que somos pecadores, e como bem disse e lido o presbítero Ademir no começo do culto, Isaías 6, que quando Isaías se depara diante da grandeza de Deus, e ele reconhece quão insignificante ele é, como pecador ele é, e aí os anjos vão lá, né, como uma tenaz, né, Ademir? Eita, esse texto aí eu sou fã dele. E aí vai lá e traz para si novamente o profeta. A ceia, irmãos, não deve ser assustadora. Ela deve nos ser um momento de lembrança, de sim, confessar os nossos pecados a Deus se preciso for, mas não deve ser opressora. Ela nos lembra da salvação e do amor de Deus incondicional para nós. A ceia é um momento de gratidão. Nosso coração tem que ser grato ao Senhor pela entrega de Jesus Cristo na cruz. Se cometemos pecados, que confessemos ao Senhor. Se estamos longe dos caminhos de Deus, ou se fizemos algo que não agradou ao Senhor, que possamos entregar o nosso coração ao Senhor, mas não somente na ceia, todos os dias de nossa vida, porque a palavra fala: caminhemos, andemos na luz do Senhor, e essa luz é o Evangelho, e essa é a palavra que nos orienta, para que nós possamos continuar a praticar a palavra do Senhor, a anunciar as palavras de boas novas para aqueles e aquelas que estão longe dos seus caminhos, e para nós também continuarmos na rota, né, no caminho, que é o caminho de salvação. Amém? Amém. Vamos aqui acabar a minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, de estar com os irmãos e com as irmãs nessa noite, e que já possamos já direcionar o nosso coração, o nosso pensamento para a mesa do Senhor, que é uma mesa que nos promove a esperança, que é uma mesa que nos promove vida eterna, a lembrança da entrega de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E essa perspectiva é que temos que ter no advento. Natal virá, Cristo virá, mas à luz da sua segunda vinda, que Jesus Cristo virá outra vez. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de estarmos na tua casa, ó Pai, reunidos como povo, reunidos como igreja do Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas faltas. Pedimos perdão quando deixamos de amar os nossos irmãos. Pedimos perdão quando temos dificuldade em perdoar. Pedimos perdão quando temos dificuldade de pedir perdão, de reconhecer o nosso erro.
Pedimos perdão quando omitimos, ó Pai, as nossas responsabilidades como povo Teu e deixamos de anunciar o Evangelho. Que a ceia do Senhor possa ser um momento, ó Pai, não apenas hoje, não apenas agora, mas na nossa caminhada, Senhor, de lembrança pela entrega que Cristo Jesus fez, que o seu Filho, Jesus Cristo, entregou para que nós possamos ter vida e vida eterna. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos salvos no Senhor. Com gratidão, nós participaremos, Senhor, da Santa Ceia. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.